Você repetisse comigo: esse é o ano. Novamente, esse é o ano da intimidade com Deus. Glória a Jesus. A Bíblia fala, queridos, a partir do verso 16, o seguinte: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, diz o 17, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, nesta noite, e pedimos, Senhor, que assim como os céus se abriram sobre nós, venha a revelação da tua palavra sobre os nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Diga amém. Repita comigo, queridos: eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso todas as coisas que a Bíblia diz que eu posso. E afinal de contas, eu sou mais que vencedor. Amém? Glória a Deus. Vira para o seu vizinho aí e diz: ó, você é um mais que vencedor. Glória a Deus. Sabe, amados, amor é tudo. E esse eu gostaria que fosse o tema dessa reflexão dessa noite. Porque, na verdade, tudo que se constrói, tudo que se ergue, se preciso for, ele pode ser reconstruído, ele pode ser reparado, ele pode ser ajustado, exceto a base, não é verdade? A base, o alicerce, ele não pode ser reparado. Uma parede você faz de novo, uma pintura que você não gostou da cor depois de ter feito, ter achado que ia ficar aquela coisa maravilhosa e não ficou, você pode mudar de novo, você pode trocar a posição da luminária da sua casa, você pode trocar os móveis do lugar, mas se o alicerce dessa casa não tiver sido bem feito, não adianta nada. Você vai ter que refazê-lo. Não adianta o melhor acabamento. Esses dias estava conversando com um irmão numa das células aí na campanha Levando a Arca, que a rede está fazendo, e ele estava compartilhando comigo a respeito de um piso ultra mega power moderno. Vocês conhecem esse? Conhecia? Mas eu nem falei o nome. Mas é esse mesmo, ultra mega power moderno, que você é um líquido que despeja sobre o chão e ele vira um porcelanato maravilhoso. Quem conhecia isso aí? Olha, mas como eu estou atrasado, hein, gente? Como eu estou atrasado. Foi a primeira vez que eu ouvi algo do tipo. Primeira vez que eu fiquei sabendo que tem porcelanato líquido, que você joga e resolve. Você conhecia essa, Carlos? Você é de ponta, né? Profissional de ponta, sabe dessas coisas. Sabe, mas mesmo esse porcelanato de ponta, que é só misturar na água, jogar no chão e está prontinho, mesmo esse, se o alicerce não estiver bem feito, e ele vier a ruir, por mais bonito que seja a casa, por mais bonito que seja o acabamento, ainda que seja um porcelanato italiano, vai quebrar tudo, a casa vai ao chão, e se tiver alguém dentro, vai morrer. Então, todo alicerce que é mal feito, ele precisa ser refeito. Não adianta estruturarmos casas se o alicerce não for bom. A sustentação é o fundamento de tudo, é a base de tudo. Outro dia desse também, na casa de uma irmã, ela estava mostrando, a reforma que ela fez na casa, e ela estava dizendo quanto ela tinha gasto na fundação daquela casa. Eles estão ampliando, fazendo mais um nível na casa,
ela disse que o pedreiro fez ali umas sapatas tão profundas, mas tão profundas, que ela chegou a ficar triste, de tanto real que ela enterrou ali, em forma de cimento, para fazer algo que vá durar, para fazer um alicerce que vai dar base para o futuro, para fazer uma preparação que não vai ser temporária, transitória, que não vai passar um vento forte ou talvez uma tempestade, uma inundação, como acontece em São Paulo, Rio de Janeiro e outros estados do Brasil, e vai levar tudo ao chão, trazendo desgraça, sofrimento. Não, a base é o mais importante. Quando entendemos que a base é o mais importante, então nós fazemos boas bases, solidificamos boas bases. E eu acredito, amados, que uma base importantíssima, imprescindível, que nós não podemos abrir mão de jeito nenhum na nossa vida, chama-se a base do amor. Você pode repetir comigo? A base do amor. A Bíblia mesmo fala que nós fomos alicerçados nessa base, fundamentados na base chamada amor, que o próprio Deus nos deu exemplo. Isso é algo tão forte, tão importante, eu acho que merece a nossa reflexão nessa noite, e eu acho que existem várias áreas da nossa vida em que essa base fica muito clara, muito evidente, e que a gente percebe logo que não se pode abrir mão do amor, da qual ou na qual eu e você fomos plantados, amém? E uma dessas áreas, queridos, certamente é a sociedade. Uma sociedade sem amor, uma sociedade sem esse sentimento tão profundo, tão importante, sem essa base. O amor na vida das pessoas é algo muito importante, não se cresce, não se vive sem amor, sem relacionamentos. Só que uma coisa que muito me preocupa hoje em dia é que eu tenho uma impressão de que nós falamos muito sobre amor, mas praticamos muito pouco. Esses dias eu estava vendo um filme com a pastora Neiva no cinema, coisa raríssima, né, pastor? Deixamos, um filho estava estudando, outro filho nós deixamos com uma irmã amada ali que cuidou, né, da Daniela mais nova, e fomos a uma sessão de cinema. Diga glória a Deus, né? Talvez você não saiba a importância desse momento. Talvez você não saiba, mas a nossa correria é tão grande, e o fato dos parentes morarem tão longe tornam isso aí quase que único, exclusivo, né? Eu não me lembro da última vez que isso aconteceu, mas essa semana aconteceu. Olha aí. E agora? Vou ser obrigado a falar. O filme não era tão romântico, não teve beijo na hora, mas eu não garanto nada no depois. E sabe, era um filme de guerra, de luta, a humanidade inteira buscando a paz mundial, lutando contra seus oponentes, se unindo, nações inteiras se unindo contra o seu inimigo arquirrival. Mas a cada 10 minutos aparecia uma cena de amor. Algo muito profundo, aquela coisa, né, da paixão, e coisa maravilhosa. O negócio era tão intenso, tão forte, que levava a gente que estava ali assistindo aquele filme a se comover, a se envolver com aquela história de paixão, com aquela história de amor. E aquele clima, no meio de uma guerra com tanto sangue, cabeça rolando, tiro para todo lado, guerras intergalácticas. E tinha lá uma história de amor, e a gente já estava ali torcendo pelos mocinhos, para tudo dar certo e tudo mais. Glória a Deus, aleluia. Mas sabe, queridos, a verdade é que, na prática, nós não vivemos tão intensamente esse amor. Isso é a grande realidade. Não vemos pessoas se doando tanto assim pelas outras. Frequentemente, as instituições são mais importantes do que as pessoas. Frequentemente, os bens materiais têm mais espaço e importância na nossa vida do que as pessoas. Estamos substituindo as pessoas pelos bens, pelas coisas. Frequentemente, nós não somos capazes nem mesmo de abrir mão
das nossas opiniões, porque afinal de contas, o que importa é o que eu penso, é o que eu acho, e não o que o meu próximo acha. Às vezes não nos toca o fato de alguém ao nosso lado estar necessitado. Às vezes nós sequer enxergamos quem está necessitado ou passando por apertos na nossa vida. E sabe, não por acaso Jesus há muito tempo disse, e ele já previa essa situação, porque ele disse: se por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Outro dia eu estava na fila de um comércio, e o caixa começou a contar uma história ali no meio daquele comércio, tinham poucas pessoas, então, enquanto eu escolhia as coisas, eu pude ouvir aquele caixa contar aquela história, e entre outras coisas ela disse que um pastor sempre vai lá comprar comida para levar para os presidiários. E certo dia ele estava lá comprando as mesmas coisas de toda semana para abençoar a vida daqueles presidiários, e quando ele estava compartilhando a sua experiência, o motivo de estar ali comprando, uma senhora, uma senhora muito devotada a uma religião, chegou para o lado dele e perguntou, depois de ouvir aquela história tão comovente, tão sincera, tão cheia de amor, e perguntou assim: mas você não bota um pouquinho de veneno, não? A sinceridade daquela senhora assustou todo mundo que estava lá, inclusive aquela caixa. E ela compartilhou aquilo comigo. E ela disse que apesar daquela pessoa ser uma pessoa muito devotada, e talvez até professar uma dessas religiões como a nossa, que proclamam, que incentivam boas ações, que incentivam o amor ao próximo, ela estava ali estimulando exatamente o contrário. Isso é fruto da iniquidade, que tem trazido sobre nós um coração frio, um coração apático, longe do ideal de que Deus gostaria de que amássemos uns aos outros, que nos importássemos com as pessoas. Por outro lado, queridos, dessa história tão triste, existe um lado muito alegre, que eu particularmente me sinto muito honrado de estar aqui, dirigindo a palavra a uma igreja tão abençoada, porque esses dias mesmo nós tivemos o exemplo da Rede Branca, que foi para as ruas, foi na porta de alguns hospitais distribuir agasalho e comida, e passaram ali a noite oferecendo conforto, consolo, oferecendo abrigo, oferecendo aquilo que aquelas pessoas mais precisavam naquele momento, que era comida e calor humano, e também o calor de um agasalho. Tempos atrás nós também fizemos isso. Isso traz uma alegria, uma satisfação muito grande, porque afinal de contas é o exercício do amor, é a igreja se importando verdadeiramente e não simplesmente falando de amor, não simplesmente contando histórias de amor, mas fazendo e existindo em amor. Diga glória a Deus. Outra alegria muito grande foi ouvir sobre os cursos que têm sido ministrados lá em Águas Lindas, né? Mulheres estão se dispondo, dedicando tempo das suas vidas para ensinar outras mulheres, por muitas vezes carentes, que não têm sustento para dentro de casa, estão lá ensinando uma profissão, a manicure, o cabeleireiro, estão transmitindo conhecimento para que elas possam ter um sustento para a vida, estão mudando a história, a existência de alguém. Isso é maravilhoso, isso é tremendo, isso é forte. Queridos, aqui é uma igreja que se importa, diga glória a Deus. Quantas vezes, queridos, eu não ouvi testemunhos de professores, profissionais da área de ensino que estão aqui nessa noite. Nós temos, graças a Deus, muita gente que trabalha na área de ensino aqui. E quantas não foram as vezes que eu ouvi palavras de professores, diretores, conselheiros, coordenadores, de testemunhos de aconselhamento de pais que estavam completamente desorientados, sem estrutura familiar, cujos filhos estavam ali com notas ruins, notas baixas, rebeldes, quebrando as coisas, fruto de uma sociedade sem amor.
porque os próprios pais não conheciam, mas estavam ali, dedicando tempo. Quantos deles tiraram dinheiro do próprio bolso, gente, do próprio bolso, para pagar conta, para comprar uma cesta básica, para dar alimento a alguém que tinha fome? Isso é se importar. Quantas vezes esses mesmos profissionais, queridos, trouxeram uma palavra de alento, uma palavra de encorajamento? Quantas vezes esses profissionais encheram os coraçõezinhos daqueles pequeninos do amor de Deus? Alguns deles, queridos, vieram a encontros que nós realizamos aqui. Eu sou testemunha disso. Deixa eu te falar uma coisa, presta atenção aqui. Eu próprio fui à casa de um deles, numa região distante aqui no Goiás, acompanhando um desses profissionais, algum tempo atrás, um professor, que compadeceu-se dele, que começou a interceder por ele, começou a apoiar, começou a ajudar, levou ao nosso encontro, e ele foi lá transformado, ele novamente renovou o amor de Deus na sua vida. Ele não tinha isso dentro de casa, apesar de ter uma família. E eu lembro muito bem que eu fui visitar esse rapazinho com esse professor, lá numa cidade do Goiás, distante daqui, e ele nos recebeu contente, alegre, feliz, transformado, mudado. É bem verdade que hoje ele não pode congregar aqui conosco, a distância é grande, mas a semente ficou. O projeto de Deus entrou no coração dele e hoje ele está livre das drogas, diga glória a Deus. Ele não conheceu o que é um amor verdadeiro de pai dentro de casa, dentro da família, mas ele conheceu o verdadeiro amor do Pai Celestial, quando esteve nos nossos encontros. Ele conheceu o que é amor, quando este homem resolveu pagar um preço, tirar do seu bolso e investir na vida dele seu dinheiro, seu tempo, o seu amor. Sabe, queridos, nada faz mais diferença na vida de alguém quando nós investimos amor nela, porque o amor transforma, o amor quebra barreiras, o amor, ele suplanta qualquer obstáculo, o amor, ele impacta a gente de uma forma tão grande, que a gente nunca sai do mesmo jeito que entrou, num lugar onde abunda o amor de Deus. É por isso que nós nunca saímos daqui, deste lugar, da mesma forma que nós entramos, porque aqui o amor de Deus transborda, não é verdade, queridos? Aqui o amor de Deus é notório, aqui vivemos na essência o amor de Deus, e a glória de Deus então se manifesta, e Deus faz maravilhas. O amor de Deus, querido, ele também tem que ser vivido na família, diga, na família. A família, queridos, é o maior e melhor laboratório do amor. Essa atitude de amar faz a maior diferença quando nós empregamos o amor na família. Não há lugar onde o amor precise ser mais manifestado, mais vivido intensamente que na família, porque é lá, lá que sai a sociedade, é bem de lá que crescem as pessoas, os cidadãos de amanhã, é bem de lá que crescemos, saudáveis ou não, e é lá que Deus planejou o amor perfeito, aquele lugarzinho quentinho, agradável, confortável, seguro, dentro de uma atmosfera de um amor. É lá, queridos, que o nosso amor tem que ser manifestado, onde as pessoas muitas vezes não estão vendo, onde o seu líder, o seu pastor, o seu discipulador não te acompanha. É lá na sua casa, entre os seus, que esse amor precisa ser vivido. É lá que você tem que colocar em prática aquilo que você ouve e vive aqui, aquilo que você concorda e que você glorifica a Deus, e que você lê na palavra de Deus, tem que ser vivido lá, dentro de casa, mesmo quando ninguém vê. E sabe, amados, nem sempre é fácil cumprir isso. Aliás, é uma tarefa muito difícil, porque viver o amor, viver o amar uns aos outros dentro de casa, às vezes é um verdadeiro desafio. É ou não é, gente? Esses dias eu fui levar a Daniela no colégio,
E eu subi as escadarias, né, do colégio, e quando chegou próximo à porta, a Dani travou. É como se tivesse um campo de força ali na porta. E eu não entendi nada, ela já estava, né, conversando naturalmente, prestes a entrar, despedi dela, de repente, ela não quis entrar na sala. E eu fiquei encucado com aquilo, e a coisa aconteceu assim, de forma inesperada. Eu fui saber o que estava acontecendo. Falei: o que foi, filha? Agachei, olhei nos olhos dela, falei: o que foi, filha? O que está acontecendo? Nós estamos na escola, acorda, ei, nós já chegamos, aqui é a sala de aula. E ela, com um olhar triste, já ensaiando um choro, falou: não, eu não quero entrar porque eu estou atrasada, eu não gosto de entrar atrasada no colégio. Oh, eu não gosto. Todo pai, ele adquire essa habilidade, né, de aprender, essa habilidade de interpretar o que os filhos estão dizendo, mesmo que seja em outra língua, né? Então, entre os gemidos, eu pude entender que ela estava falando, que estava com vergonha de entrar, porque a aula já tinha começado. E eu falei para ela: não começou, tem várias crianças, enquanto eu estou falando com ela, vai passando uma, vai passando duas crianças. Olha aí, seus coleguinhas estão entrando. Não, mas mas filhas, não está atrasado, olha aí e tal, de tanto insistir, daqui a pouco vem a professora, e ela entende o processo, e já fala com a Daniela: Daniela, você não está atrasada, tal, pode vir, vamos lá, vamos entrar, vamos sentar, tem um negócio para você copiar ali. E nada conseguia convencer a Daniela. E nada, e olha, gente... Aí eu trouxe ela mais afastada, já comecei a desconfiar que tinha alguma outra coisa, comecei a fazer outras perguntas para ela. Aquilo estava muito estranho, e nada dela ceder, daqui a pouco ela disse outra coisa: não, pai, é porque eu estou com um ursinho na mão, e eu estou com vergonha de entrar. Eu falei: gente, se a Bíblia não nos exige, desculpe aqui as mulheres, se a Bíblia não nos exige compreender uma mulher, que dirá o projetinho de uma mulher? Não tem como entender o coraçãozinho que ainda está em formação e tal. Você me compreende? Os homens que me compreendem, digam amém. Está aí? Está vendo? Não acontece só comigo. E depois de muito lutar, eu pacientemente passei ali alguns minutos e consegui convencê-la a entrar com ela, sentar do ladinho dela, e a gente, né? O final da história, queridos, é que ela sentada ali, eu fiquei do ladinho dela e tal, abrimos o material e tal, né? Depois de alguns minutos, parecia que nada tinha acontecido, estava tudo normal, tudo bem, né? Eu falei: seu irmão vai te ver no intervalo, vai te dar um dinheirinho. Acho que foi isso. Aí, algo me iluminou aqui agora, acho que foi isso. Eu falei do dinheirinho para ela, gente. Eu falei do dinheirinho para ela. Bom, mera coincidência ou não, ela ficou calma e voltou ao normal. Essa é uma atitude, amados, que nem sempre é fácil de fazer. Eu tive ali calma, paciência e tal, e fui para ali. É uma calma que às vezes é quase sobrenatural, como diz a minha esposa, né? Que às vezes eu tenho assim, algo dos céus. Mas esses dias também, eu não tive a mesma calma. Estávamos dentro do carro, ou melhor, estávamos entrando dentro do carro, e ela quis escolher uma das portas para entrar. Eu falei: bom, tá bom, tudo bem, vamos ceder, né? Vamos abrir mão. Aí eu já orientei o mais velho: João Pedro, dá a volta, entra pela outra lá, tudo bem? Tudo bem. Ele gentilmente, com consciência de irmão mais velho, deu a volta, né? Quando menos espero, está a Daniela do lado oposto da porta que ela entrou. Aí eu falei: querida, olha só, seu irmão deu a volta, você sentar, chega para cá. Minha filha, chega para cá, seu irmão já deu a volta, eu que pedi para ele dar a volta para sentar.
Gente foi falando e tentando, e isso foi mais rápido do que eu estou contando aqui agora, e de repente eu disse: deixa esse lugar. Deixa isso aí, por favor, chega para lá. Eu não vou te dar mais nada hoje se você não me obedecer. E eu saí da linha, gente, eu saí da linha. Vocês acreditam que eu saí da linha, gente? Vocês acreditam? Não, sejam sinceros, vocês acreditam que eu fui capaz de sair da linha? Por mais absurdo que possa parecer. Está aqui a minha esposa de testemunha, eu saí da linha. Aliás, a minha própria esposa, que eu tenho que agradecer muitíssimo por exercer o amor dentro de casa, o amor prático dentro de casa, porque quantas foram as vezes que eu também a magoei, a entristeci, quantas vezes eu fui ignorante, quantas vezes eu fui bruto, e eu tenho certeza que os outros homens daqui não seguem o meu exemplo, amém? Os homens daqui são homens gentis, não é verdade, mulheres? Diga glória a Deus, mulheres. Nem que seja por palavra profética, diga aleluia. São homens gentis, agradáveis, estão sempre estendendo o tapete vermelho, estão sempre abrindo mão dos seus próprios gostos, vontade. Nunca acham que as palavras da sua esposa são palavras de uma tonta, né? Que às vezes o marido corrige de uma forma tão ignorante a esposa, que parece até que ela é tonta. Mas os homens aqui não, né? Os homens daqui não fazem isso. Glória a Deus, aleluia. Isso é que é uma igreja abençoada. Vamos aplaudir o Senhor por essa igreja. Aleluia. É o amor, gente. É o amor. Tem gente aqui, como o pastor Magno, que está criando uns bebezinhos, esses anjinhos maravilhosos nos braços. E que quase não dão trabalho, só na madrugada, né, quando tem que dar uma acordadinha, né, balangar para dormir de novo, dar de amamentar, mas o cuidado é simples, é muito simples. Vai chegar um dia que os nossos pequeninos vão precisar de olhos de amor, porque eles estarão mais crescidinhos, e vão precisar dos nossos olhos de amor, de palavras de amor, de encorajamento, para superar os desafios e medos, e aceitarem-se a si próprios, assim como eles são, e não serem devorados por esse desamor que o mundo prega, e com essa disputa desenfreada, e eles vão achar os seus passos, e ninguém vai levá-los para o mau caminho, ninguém vai levá-los para as drogas, ninguém vai levá-los para a prostituição, ninguém vai levá-los para fora de casa, porque eles em casa não têm amor, pelo contrário, eles são amados, eles serão queridos, porque eu e você não vamos deixar que isso aconteça. Sabe, nem sempre o amor vai te levar a dizer sim para o seu filho, mas o não que você disser para ele vai livrá-lo de muitos desgostos na vida. E assim o amor vai crescendo e vai se solidificando como base. Quantas pessoas hoje, amados, não amargam sofrimentos que não tem como a história apagar, não tem como voltar atrás, não tem como mais refazer a vida, marcas que ficaram de um passado triste, onde não houve amor, onde não houve compreensão, e que hoje nós temos a oportunidade de fazer a diferença. Deixa eu te falar, meu querido, se algo não é bem feito na sua origem, remendos não vão dar jeito. Se você não decide hoje viver em família, semear o amor na tua casa, seja você marido, seja você esposa, seja você filho, não vai adiantar no futuro você tentar fazer remendos, mandar seu filho para um cursinho de recuperação, tentar um Alcoólicos Anônimos ou qualquer grupo de apoio à vida. Os remendos, eles não vão recuperar. Escolha hoje amar em família. Por último, queridos, um lugar que a gente tem que viver o amor intensamente, e eu creio assim, com toda a minha alma nisso, é o fato de termos que amar as pessoas que estão aqui dentro. O meu irmão,
vira para o seu lado e diga: você é meu irmão. E diga para ele de novo: a Bíblia ensina que eu devo amá-lo. Rapaz. A Bíblia diz em João 14, 23 o seguinte: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o Pai o amará. Nós viremos a ele e nele faremos morada. Amar a Deus, querido, significa, entre outras coisas, fazer a vontade dele. Quando Jesus diz que aquele que me ama faz a vontade do meu Pai, quando Jesus disse para o povo: aquele que me ama de verdade faz o que eu estou falando, segue as minhas palavras, segue as minhas orientações, entre outras coisas, Jesus estava dizendo que aqueles que estiverem dispostos a seguir a minha voz, estes são os que me amam. E uma das coisas muito fortes que Jesus disse claramente para nós é que nós deveríamos amar o nosso irmão. Sabe, amados, guardar a palavra tem tudo a ver. Esse guardar a palavra é o que está registrado às vezes nas palavras de Jesus. Esse guardar a palavra na sua origem tem tudo a ver com cumprir a palavra, com prezar a palavra, seguir as orientações de. E Jesus está dando uma relevância muito grande, uma importância muito grande, em algo que às vezes nós falhamos em viver e ser, que é amar o nosso irmão, que está aqui dentro. Sabe por quê, amados? Nós temos um negocinho aqui dentro. Talvez você não esteja vendo em mim, porque eu sou mais magrinho, né? Eu sou mais magrinho, talvez se eu virar num outro ângulo você consiga ver. Mas tem algo aqui dentro de nós, chamado alma, que nos perturba o tempo todo, que nos incomoda o tempo todo, que nos faz ver problema em tudo, que faz nos ver inimizade em tudo, falha em todas as coisas, nas pessoas. E essa mesma alma, às vezes, nos leva a fazermos inimizade entre nós, a pensarmos que somos melhores, a pensarmos que aquele lugar, aquele espaço ali que o irmão tal, o irmão fulano ou beltrano deveria ser, eu que deveria estar ocupando. Às vezes, esta alma nos leva a achar que eu é quem deveria estar vivendo aquelas promessas lá, que aquele irmão testemunhou. Ou às vezes a gente olha para o lado, olha só, queridos, às vezes a gente olha para o lado e vê que um irmão está crescendo no seu ministério, está prosperando, a sua célula está se multiplicando, e ele anda como um rio de água viva que vai transbordando, e a coisa vai fluindo, e o amor vai contagiando, e você olha aquilo e começa a não sentir alegria, mas qualquer outro sentimento de desprazer, qualquer outro sentimento de tristeza. Que é isso? A verdade é que quando nos deixamos levar por essa alma, às vezes, nós, apesar de sermos fiéis filhos de Deus, não somos capazes de amar na prática. Talvez porque o irmão não seja da cor que a gente gostaria que fosse. Talvez porque o irmão não seja da altura que a gente gostaria que fosse. Talvez porque o irmão não sorriu para mim lá no ano de 2010. Uma vez lá, quando eu cruzei com ele na rua, no meio da multidão, o irmão não sorriu para mim. Aí eu não consigo enxergar nele a pessoa de um filho de Deus. Então eu não amo, então eu não ajudo. E quando está lá na igreja de criança, eu não posso ajudar, porque afinal de contas, eu não vou com a cara dele. Ou então quando ele vai fazer um projeto, vai levantar recursos para a igreja, eu não vou participar, porque afinal de contas, eu não vou com a cara dele. Ou então porque ele está ali na porta, então deixa eu entrar pela outra porta para não encontrar com ele. Jesus, misericórdia. Sabe, queridos, o que nos marca, o que mostra para o mundo
que nós somos filhos de Deus, não é o fato do seu carro estar todo final de semana aqui em frente a essa porta. O que mostra para as pessoas que você é um filho de Deus, não é o fato de você carregar uma Bíblia, não é o fato de você saber falar algumas palavras legais do dito evangeliquez, não é o fato de você conhecer muita gente boa da igreja e de você estar sempre aí numa célula e nas reuniões e estar sempre participando de algo da igreja. O que verdadeiramente faz de você um filho de Deus e que mostra que você tem a sementinha de Jesus plantada no seu coração, é o que você é para com o seu irmão. A Bíblia diz em João 13:35 o seguinte: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Vamos repetir essa palavra? Se vos amardes uns aos outros, nisto conhecerão que sois meus discípulos. Jesus falando para mim e para você, que aquilo que realmente importa, aquilo que mostra para as pessoas, para o mundo, que nós nos importamos uns com os outros, aquilo que mostra claramente que aqui, apesar das nossas falhas, apesar de não sermos perfeitos, apesar de às vezes fazermos aquilo que não gostaríamos de fazer, apesar de às vezes não tratarmos com as pessoas da melhor maneira como gostaríamos, apesar de falharmos às vezes no relacionamento, às vezes não entendermos bem o momento de um irmão, a fraqueza dele, ou o momento difícil que ele está vivendo, apesar disso tudo, o que verdadeiramente importa, o que realmente vai marcar esse mundo, o que realmente vai fazer a luz de Deus brilhar nos olhos das pessoas, é que eu e você nos amemos. O amor, queridos, traz unidade, e a unidade traz o pleno conhecimento do Pai. Ele decidiu se revelar a nós em amor, queridos. Ele enviou o próprio Filho, Jesus Cristo, para morrer no meu e no seu lugar. Esse é o amor verdadeiro. E eu te pergunto, com que tipo de amor, ou melhor, com que tipo de atitude você tem amado o seu irmão? Quem melhor que eu e você, queridos, pode falar sobre esse amor? Quem melhor do que eu e você conhece a essência do amor que brotou do coração de Deus? Deixa eu te falar uma coisa. As pessoas aí fora estão carentes do verdadeiro amor. As pessoas aí fora estão perecendo, sofrendo. Algumas por falta de um agasalho. Algumas por causa de uma palavra amiga que não chegou aos seus ouvidos. Algumas porque não têm família, algumas porque estão na miséria, algumas porque estão doentes, algumas porque não têm futuro, não têm perspectiva, algumas porque não acreditam em si mesmas, algumas porque têm tudo isso. A vida é uma completa desgraça. E só o amor que nós podemos mostrar para eles, amando um ao outro, é que vai tocar os seus corações. Você pode dizer amém? Deus escolheu, amados, Deus escolheu representar o seu amor através de mim e de você. Aí eu te pergunto nessa noite, como vai ser o seu amor? Quais serão as suas atitudes daqui para frente? Se isso é importante para Deus, se isso é importante para que o Evangelho cresça, se isso é importante para o mundo inteiro, qual será a sua atitude? Porque a palavra pergunta no livro de Oséias o seguinte: seu amor, aliás ele não pergunta, ele afirma, seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Isso aqui é Deus falando de um tipo de amor que logo passa, que não é profundo, que não é verdadeiro, que não está disposto a abrir mão, que não está disposto a pagar o preço.
Ou o seu amor será o amor do querido discípulo de Paulo, Filemão, que ele mesmo disse as seguintes palavras: porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Aleluia. Sabe, queridos, eu encerro dizendo que Deus escolheu a mim e a você para mostrar o verdadeiro amor para as pessoas. Ele não levantou os anjos, Ele não levantou as pedras, Ele não levantou os profetas do passado, mas Ele me levantou e levantou a você que está aí sentado no seu lugar, para fazer a diferença por onde quer que você passe. E mesmo que as circunstâncias sejam ruins, mesmo que teu irmão não tenha te agradado em todas as coisas, você será capaz de transbordar, impactar e, por causa disso, tocar o coração de outras pessoas. Porque o amor que está dentro de mim e de você, ele faz isso. O amor verdadeiro, ele faz isso. Eu gostaria que nós colocássemos esse vídeo, que nós apagássemos a luz. E você percebesse que existe algo mais forte que Deus quis transmitir através do amor na minha e na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto passa, eu vou ler para você, para facilitar. Dois garotos, um mais velho e o seu companheiro, estavam caminhando por uma estrada que levava a um campo. Eles viram um casaco velho e um sapato masculino muito gasto ao lado da estrada. E ao longe, viram o dono daquelas coisas trabalhando no campo. O garoto mais novo sugeriu que eles deveriam esconder o sapato e depois o dono ver, ele ficaria apavorado e eles queriam ver aquela cena, mas o mais velho, muito sábio, disse que aquilo não seria bom. Mas ele propôs uma reflexão. Pela aparência daquelas coisas, ele devia ser um homem muito necessitado. Então ele sugeriu uma nova experiência. Em vez de esconder os sapatos, vamos fazer o seguinte: vamos colocar uma moeda de $1 de prata em cada uma daquelas botas, velhas botas, por sinal, e vamos ver qual é a reação desse homem. Aumente o som para nós, por favor. Logo então, o homem voltou do campo, vestiu o seu casaco, escorregou o pé dentro da bota e sentiu algo duro e tirou de dentro da bota a moeda de $1. A alegria e a surpresa brilharam no seu rosto. E então ficou olhando para a moeda várias vezes e olhou ao redor, não viu ninguém. Então calçou a segunda bota. Para sua surpresa, ao alcançar a segunda bota, encontrou outro $. A emoção tomou conta dele. Era nítido a sua alegria. Então ele se ajoelhou e ofereceu em alta voz uma oração e agradecimento a Deus, na qual ele falou que sua esposa estava doente e seus filhos sem pão, e agradeceu ao Senhor fervorosamente, porque graças ao que veio de mãos desconhecidas, e invocou a bênção de Deus, porque mãos desconhecidas abençoaram e trouxeram ajuda tão necessária. Os garotos ficaram escondidos até ele ir para casa. Foram tocados por sua oração
que sentiram um calor dentro dos seus corações. E logo voltaram ao seu caminho pela estrada. E um disse ao outro: e agora? Você não consegue sentir algo diferente? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento, enquanto a equipe de louvor se aproxima. Podemos manter as luzes deste mesmo jeito. E de olhos fechados, querido, eu gostaria que você refletisse comigo nessa noite. O que eu tenho feito para viver esse amor na prática? O que eu tenho feito na minha vida, que tem feito a diferença na vida de outras pessoas? Que marca eu tenho deixado? Quantas vezes eu tenho estendido a mão para o meu próximo? Quantas vezes eu tenho deixado de lado o orgulho, a soberba? Quantas vezes eu tenho deixado de trocar de casaco, trocar de bicicleta ou até mesmo de carro para abençoar alguém? Será que as coisas ainda são mais importantes do que as pessoas? Será que essa história de que por causa da iniquidade o amor de muitos se esfriaria? Eu acredito que não. Eu acredito que pelo menos aqui a coisa é diferente. Eu acredito e posso até sentir que aqui o amor de Deus transborda as nossas vidas. Talvez você possa fazer mais, sim, é verdade. Talvez você possa fazer a diferença na vida de alguém ainda esta semana. Talvez você possa semear algo que vai trazer tanta, mas tanta alegria a alguém, que dinheiro no mundo poderia pagar essa alegria e essa satisfação. Porque quando somos capazes de abrir mão de algo para alguém, este algo se transforma em algo tão poderoso na vida das pessoas, que as consequências são insondáveis. Quando a igreja se dispõe a amar, algo tremendo e forte acontece. Quando a igreja se dispõe a amar, os céus descem, os céus invadem os corações, e as maldições são quebradas. Sim, a tristeza dá lugar à alegria. Sim, os céus descem e as pessoas entendem que existe um Deus maravilhoso, um Deus tremendo, um Deus que deu a vida do seu Filho, o único Filho, para morrer por nós. E então é possível entender que esse amor existe, é possível entender que esse amor é verdadeiro, e é possível vivê-lo. É possível senti-lo, é possível ter o amor, uma experiência viva e verdadeira. É este Deus, é este amor que está em nós, que flui de nós, que flui de mim e de você. Permita que esse amor flua hoje, permita que esse amor flua hoje em nome de Jesus. A morte